reflexões. A palavra está com você. Boa noite a todos. O meu carinho aos irmãos do Francisco de Assis, lá da cidade de Petrópolis, que deve estar com uma temperatura agradabilíssima. Aqui no Rio, a gente não tem muito para onde fugir, não, porque os tormentos que nós enfrentamos aqui no Rio é relativo também à questão da temperatura, mas não é só isso. Porque quando nós falamos na questão de tormentos ou de preocupações, aí o leque é um pouco avantajado. Mas nós também temos que nos basear na proposta do Evangelho, onde Jesus nos alerta que no mundo tereis aflições, mas não vos inquieteis. Eu venci o mundo, nos fala Jesus. E nós ainda, não compreendendo as palavras do Mestre, queremos vencer no mundo. Eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida tranquila em todos os aspectos. Eu quero. E eu lembro sempre de uma filosofia é, hindu, aonde um jovem que era orientado por um sábio lá do Alto Tibete, e o jovem virou para o sábio e falou assim: o que eu devo fazer porque eu quero ser feliz? E o sábio disse para ele: tira o eu e o quero. A felicidade é uma consequência das mudanças íntimas e dos valores que escolhemos para que nós possamos caminhar na Terra. Se nós sabemos, nós espíritas, sabemos que nós estamos atrelados a um plano de prova e expiação, então o conceito de felicidade não pode estar associado aos meus interesses imediatos, às minhas conquistas imediatas, que eu insisto ainda em colocar como objetivo da minha reencarnação. Nós, por sermos estudantes da doutrina dos espíritos, já temos a compreensão que a Terra não é um local de felicidade. Isso está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos, está lá na Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, quando diz que a felicidade não é desse mundo. Mas não quer dizer que nós tenhamos que viver na problemática, na insatisfação, nos tormentos, nos sofrimentos, não. Também não é assim, não. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade se o homem pode almejar a felicidade aqui na Terra. Eles dizem que não. A felicidade completa não é aqui na Terra, mas podemos almejar momentos felizes. Mas para sermos felizes, como a proposta da pergunta foi feita de Kardec, para sermos felizes, nós temos que cumprir a lei de Deus. Dela se afastando, somos infelizes, nos falam os benfeitores da humanidade. E na nossa infelicidade, nós praticamos o mal, mostrando que a consequência do mal é o afastamento da lei de Deus. Nós sabemos que todos nós estamos caminhando sob a lei de Deus, não é sobre a lei de Deus, sobre a estar acima, sobre a estar abaixo. Caminhamos sob a lei de Deus. E nesse caminho sob a lei de Deus, temos que buscar a prática da lei de Deus, para que alcancemos a proposta de felicidade que tanto almejamos. A nossa irmã Rose, ela nos orientou qual a página que servirá de roteiro para o nosso estudo, que é do livro Luz de Esperança, ditado pela benfeitora Joana de Ângeles, através da mediunidade abençoada de Divaldo Pereira Franco, aonde nós vamos analisar o capítulo 5, que trata com o título de Tormentos. E aí, para poder nós compreendermos um pouco melhor, lá, o significado clássico de tormento significa sofrimento, tortura, aflição, angústia, inquietação, dor física e violenta e outros tantos adjetivos que queremos dar para esse sentimento ou para essa sensação que nós estamos enfrentando
nessa jornada. E é interessante que Dona Joana tem um amigo, sabe, Rose, aqui em Jacarapaguá, na Taquara, que eu acho que você conhece, que é o Alcides, né? Alcides, ele, quando vai falar de Joana, ele chama de Joaninha, mas ele tem uma intimidade com ela. Eu não tenho, eu chamo de Dona Joana, e ainda acho que é muito abuso da minha parte, porque eu tinha que chamar de senhora, excelentíssima, porque é um espírito que transcende a nossa compreensão em relação à aplicação do evangelho. É um espírito que traz, às vezes, numa frase, um profundo conhecimento daquilo que Jesus veio nos trazer há cerca de 2000 anos atrás. Então, primeiro parágrafo, a dona Joana nos faz um alerta que a indisciplina responde como causa da maioria dos nossos tormentos. Como contestar isso? Como dizer que não é bem assim? Porque a indisciplina, ela denota um afastamento de uma orientação estabelecida que fará com que eu seja feliz. Quando eu era criança, a minha indisciplina me levava ao castigo que minha mãe achasse justo me aplicar. Quando eu desobedecia uma orientação, quando eu alheio aquilo que é o certo, baseado na orientação materna e paterna, invariavelmente eu sofria as consequências disso. E não poderia dizer que estava sofrendo injustamente, porque eu tinha conhecimento das regras que meus pais colocavam. Depois que eu cresci, virei um rapazinho, passei a ser submetido às regras que a sociedade nos impõe. Hoje, já na fase da maturidade, né, na terceira idade, eu entendo que mais responsabilidade eu tenho de cumprir as normas estabelecidas para que eu não entre nesses tormentos pela questão da indisciplina, como Joana fala. Ela diz que a causa da existência do tormento é, ao mesmo tempo, a fomentadora do seu crescimento avassalador. Quando eu estou atormentado ou em sofrimento por alguma coisa, na maioria das vezes eu perco meu equilíbrio. E, diante desse tormento que eu estou passando, pelas causas mais variadas, eu passo a agredir aquele que está ao meu lado, levando também tormentos para ele. Aonde é que eu estou analisando aí a conduta do Evangelho que me manda eu ser fraterno com meu irmão? Amai-vos uns aos outros, como nos diz Jesus, que é o caminho que me levará à minha pacificação interior. Então, quando eu fujo daquilo que o Evangelho me propõe em termos de orientação, de prática, eu invariavelmente serei visitado pelos tormentos daquilo que a gente chama de perseguição espiritual, ou mesmo uma dor física, como diz a definição clássica sobre o termo tormento. Todos nós estamos caminhando em direção à nossa recuperação, ou melhor, da nossa liberdade espiritual. E não existe liberdade sem responsabilidade. Não é possível. Quando eu fujo a essa responsabilidade, invariavelmente eu provoco algum sofrimento, algum desconforto para mim. E quando é só para mim, está tudo bem, mas a questão é que eu acabo espalhando esse aborrecimento, esse sofrimento, esse tormento para aqueles que estão ao meu redor. E o que a doutrina me propõe é que, estando eu numa situação de tormento, eu tenho que demonstrar uma resignação e uma obediência. E olha só a responsabilidade de nós espíritas, porque nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo uma página de Lázaro que fala de obediência e resignação. Ele fala, taxativamente na obra, que a obediência é o consentimento da razão. Ou seja, eu sou obediente ou devo ser obediente à lei de Deus porque a razão me diz que é o melhor caminho que eu tenho a trilhar. Quando eu fujo dessa obediência, eu cometo os erros tão comuns na minha jornada que me levam a situações de sofrimento ou de tormento. E aí Lázaro diz que a resignação é o consentimento do coração.
Quando eu não sou resignado, invariavelmente eu caminho para o lado da revolta, da rebeldia. E o que que eu trago com isso, com revolta, com rebeldia? Mais tormento, mais sofrimento para mim mesmo. Quando eu entendo que a resignação tem que ter o consentimento do coração, como nos diz Lázaro, é que eu analiso que aquela situação que eu estou passando, caso eu não seja o autor dela, eu devo compreender que é uma prova que Deus está colocando na minha jornada para que eu possa, uma vez vencendo essa prova, fortalecer em mim a questão da obediência. E aí, Dona Joana continua para a gente. O mais eficiente antídoto para os tormentos é o trabalho. Ô, palavrinha de amada, que preenche as horas desocupadas do indivíduo. Ou seja, lembra que tem um ditado muito antigo, né, que as pessoas falavam? Mente vazia, é a oficina do inimigo. Eu falava antigamente Satanás, né? Mas Satanás com a alusão ao inimigo da prática do bem. Então, mente vazia é a oficina de Satanás. Se eu sei, eu, Evaldo, sei, que a prática, o trabalho no bem vai me garantir um equilíbrio na minha jornada, o que que eu tenho que fazer? Trabalhar. Eu não tenho assim opção em termos de benefício para mim mesmo, senão o trabalho não vem. E trabalhar, gente, não é trabalhar para só ganhar dinheiro, não é isso, não. O trabalho que Dona Joana coloca aqui é aquela visão de trabalho que está lá no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Evangelho, né? Do Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais, tem a lei do trabalho lá. É só você pegar o Livro dos Espíritos, ler ele todo, né, Denise? Que vai achar a lei do trabalho. E na lei do trabalho, Kardec pergunta aos benfeitores que o que podemos entender como trabalho. A resposta dos benfeitores é muito clara. Toda atividade útil no bem é trabalho. Então, se eu me dedicar a uma tarefa à luz do Evangelho de Jesus, na prática do bem, do amor e da caridade fraterna, eu estarei tomando o antídoto para não me atormentar. Por quê? Porque quando eu estou no trabalho do bem, eu não tenho tempo não tenho tempo para dar atenção à fofoca, para dar atenção a disse-me-disse, para dar atenção ao sentimento de inércia por aquele que não faz nada. Tem uma máxima que a gente fala muito isso, né? Você quer uma tarefa bem concluída, dá para aquele que está mais ocupado. Não dá para aquele que está à toa, não, porque ele não vai conseguir arrumar tempo para poder realizar aquilo que você pediu. Agora, aquele que está muito ocupado e você der uma tarefa a ele, ele vai arrumar jeito de concluir a tarefa que você proporcionou a ele. Então, quando Dona Joana fala que o mais eficiente antídoto para os tormentos é o trabalho, que preenche as horas desocupadas do indivíduo. Se preenche as horas, se eu tenho horas desocupadas, é porque eu não estou aplicando bem o meu tempo. Eu não estou utilizando o tempo como uma alavanca para a produção da prática do bem. Um benfeitor disse certa vez para nós, na nossa casa, que o tempo é um atributo de Deus. Ou seja, Deus é o Senhor do tempo. Quando eu não aplico bem o tempo que Deus me faculta, eu mal barato esse tempo. Aí eu entro numa encrenca, ou eu entro em tormento. Muitas das vezes, nós nos deixamos levar pela opinião de pessoas ao nosso redor, criticando esse indivíduo, aquele indivíduo, o governante tal, o governante Y, e eu não estou fazendo aquilo que o Evangelho me propõe, que é amar o meu próximo, amar o semelhante, é orar por aquele que, no meu entendimento, estão agindo de forma indevida. Se eu já consigo identificar o erro no meu semelhante, é para que eu ore a Deus por ele, não que eu critique ele, que eu desça a marreta sobre ele. Até porque, se eu tivesse a capacidade de mudar alguém, eu mudaria a mim mesmo. Eu não consigo mudar a quem quer que seja.
Tem minha esposa, minhas filhas, meus netos. Eu poderia, se eu tivesse a capacidade de mudar, eu mudava eles. E eu não tenho. Se eu não tenho a capacidade de mudar, por que que eu vou fazer a crítica mortais? Aquela crítica sistemática. Ah, você viu o que fulano fez? Viu o que fulano falou? Ah, vi, vamos orar a Deus por ele. Olha, quando fala assim para a gente, né? Olha, tem uma novidade para te contar. A Joelma falou isso para mim. É mesmo? Ah, vamos aqui, me dá a mão, vamos orar pela Joelma. A pessoa perde a graça de fazer fofoca, sabe? Ela perde a graça, porque a proposta do evangelho é de oração e não de fomentação daquilo que, se eu acho que é errado, por que que eu vou levar adiante? O nosso benfeitor Chico Xavier deixou uma frase para a gente, ainda encarnado, que nós devemos ser a estação terminal do mal. O que Chico quis dizer com isso? Não é que eu, uma vez chegando uma coisa ruim para mim, eu não propague ela apenas. Não é isso. É que eu não fique vibrando naquela sensação de coisa ruim. Olha, Evaldo, o Rodinei falou mal de você. Tá bom. Você quer que eu faça o quê com o Rodinei? Vou lá e brigue com ele? Agrida ele? Não, estou só te avisando que eu sou teu amigo. Não, você não é meu amigo. Porque se você fosse meu amigo, você chegaria perto de mim e falasse assim: Evaldo, vamos fazer uma prece pelo Rodinei? Eu não vou perguntar por quê. Não vou. Se eu entrar na percepção de que eu quero saber o que Rodinei falou, eu vou estar em tormento. E o Rodinei, como ele fez um comentário que ele não entende como sendo pernicioso para mim, ele vai ficar na paz e o tormento vira para mim. Então, eu tenho que aplicar o tempo que a espiritualidade me concede de entendimento para que eu possa trabalhar na prática do bem. Certa vez, Chico, ele estava indo para o trabalho, ele trabalhava na Fazenda Modelo, lá em Pedro Leopoldo, e ele andava cerca de 50 minutos até chegar à fazenda. Na noite anterior, tinha atividade no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e o Chico era médium receitista, entre outras faculdades mediúnicas, ele tinha a faculdade mediúnica de receitista. E ele chegou, varou a noite, foi dormir, já era 2 horas da manhã, e ele acordava às 5 horas, porque ele tinha que chegar na Fazenda Modelo, no máximo 6h30 da manhã. Era o horário dele. Naquela noite, ele, por estar muito cansado das atividades diárias, ele, em vez de acordar às 5 horas, ele acordou 6 horas da manhã. E ele botou a mão na cabeça, aquele jeitinho bem mineiro dele, né? Santa Maria, valeu-me, Nossa Senhora. Como é que eu vou fazer para andar até lá? Mas começou a trajetória dele. Quando ele já estava andando a meia hora, tinha a dona Alice na janela do barraquinho dela, falou: Ô, garoto, ô, menino Chico, estou aqui te esperando de antes de 5 horas da manhã. Aí ele falou: Ah, minha irmã, a senhora me perdoa, mas não tem tempo para prosa, eu tenho que ir para a fazenda. Ah, seu Chico, faz isso não, menino. Espera um pouquinho, me dá uma orientação. Na volta eu prometo que eu falo para a senhora. E apressou o passo. Ele estava uns 50 metros, aí ouve a palavra abençoada e orientadora de Emmanuel. E falou para ele: Volta, Chico, dá atenção à irmã. Aí ele voltou, meio sem graça, porque ele não ia desobedecer Emmanuel, né? Não é igual a gente que escuta o nosso mentor, mas não dá a mínima para que ele fala, quer fazer a nossa vontade, né? Ainda diz que tem livre-arbítrio, mas Chico, graças a Deus, não era assim. Não é assim. E aí, quando ele voltou, ela falou para ele: Olha, Chico, você me deu esse papel aqui com uma receita de doutor Bezerra, mas para mim, meu filho, é igual formiguinha. Não para quieto no canto, eu não sei soletrar o ABC. Aí o Chico olhou o papel, viu que era a receita de um chá, falou para ela: é um chá de tal coisa, a senhora faz, toma de manhã, antes do almoço e antes da janta. Tá bom? Ah, tá bom. Então vai, fica com Deus. E ela falou: vai com Deus. Mais adiante, Emmanuel fala assim: Chico, olha para trás.
Quando ele olha para trás, ele vê uma nuvem branca, cheia de pontos luminosos, saindo da boca de Dona Alice. E a nuvem foi em direção a ele rapidamente, envolveu ele numa alegria, numa satisfação. Aí o Emmanuel falou assim: Olha, Chico, que maravilha. Aí ele falou: Uai, seu Emmanuel, o que é isso? Ela desejou que você vá na paz de Deus. Agora, se tu não para e ela deseja que o diabo te carregue, imagina o que vinha para cima de você. Então, é o trabalho no bem que nos liberta, como fala a dona Joana, dos tormentos que nós buscamos. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem tormentos voluntários, lá no capítulo 5 do Evangelho. Tormentos voluntários. O que são os tormentos voluntários? São aquelas situações de sofrimento que nós buscamos, e, na maioria das vezes, por rebeldia. Por rebeldia. Mais um casozinho, né? Que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, aonde André relata que tinha uma reunião de receituário. E doutor Bezerra é que assinava a receita. André Luiz não fala, mas eu tenho grande desconfiança que era lá em Uberaba com o Chico, sabe? Eu tenho grande desconfiança disso. Porque é muita coincidência, né? As coisas acontecem. E na hora da reunião, chegaram duas senhoras, espíritos desencarnados, perto de doutor Bezerra, e doutor, podemos pedir uma caridade ao senhor? E doutor Bezerra, sempre solícito, né? Disse: Claro, minha irmã, pode falar. É que com muito custo nós trouxemos o nosso sobrinho para a reunião para que o médium receba uma receita para ele. Ele está com um caso no fígado muito grave e nós queríamos tanto ajudar ele. Aí doutor Bezerra, sabe o que respondeu? Ana Maria, sabe o que o doutor Bezerra respondeu? Posso não, minha irmã. Ué, doutor Bezerra negando? Aí ela falou: Mas por que, doutor Bezerra? Porque doutor Bezerra falou assim: a primeira vez que ele veio, por insistência das irmãs, ele nem quis entrar na casa, porque ele disse que isso era coisa errada, absurdo, era mentira. O médium estava enganando todo mundo. Não entrou na casa. Na segunda vez que ele veio influenciado pelas irmãs que o amam, ele até entrou na casa, assistiu à reunião, mas debochou o tempo todo de tudo que acontecia, da alegria de alguém receber uma receita daqueles que buscam auxiliar as dores dos irmãos encarnados. Na terceira vez, ele até aceitou chegar perto do médium e o médium grafou o receituário necessário. Mas a irmã sabe que ele largou o papel aqui, foi embora para casa sem a receita. Na quarta vez, ele levou a receita. Mas sabe o que ele falou, irmã? Eu aqui não vou perder tempo de fazer esse remédio. Na quinta vez, ele mandou fazer o remédio, mas não tomou. Então, é necessário o irmão passar pelas consequências da doença que ele não quer se cuidar, para que ele reflita na necessidade de ser obediente às orientações que recebe. Ou seja, ele procurou o tormento da doença pela falta de disciplina dele, que Joana coloca na primeira frase. Mais adiante, ela fala assim: olha só, isso aí é para o Evaldo. O tormento, toda essa gama de desejos e frustrações, de ansiedades e medos, de amarguras e ambições, de inquietações e mágoas, é enfermidade que deve ser combatida nas suas primeiras manifestações, a fim de não ganhar campo na mente ou no coração. Toda sorte de dissabor que eu enfrento na minha jornada, e às vezes eu gosto muito de ditado antigo, que ele resume muito o ensinamento, né? Tem um ditado que diz que às vezes a gente engole um elefante e se engasga com um mosquito, sabe? Às vezes, uma coisa que alguém faça e a gente vai, releva, deixa para lá, é um ignorante, um necessitado. Outra pessoa diz um não para a gente acha que o mundo vai acabar por isso. Então, é como diz dona Joana:
resumindo, toda mágoa é enfermidade. Olha só. O espírita não tem mágoa. Eu sei disso, tá bom? Aí, na casa de Francisco de Assis, ninguém tem mágoa, não. No CSX é uma encrenca, rapaz. Sabe? É uma encrenca. Olha, eu não guardo mágoa de ninguém, mas aquilo que fulano falou para mim no dia 10 de dezembro de 2015, aí não dá para esquecer. Como assim que não dá para esquecer? Se não guarda para esquecer, então guarda mágoa. E tem um benfeitor, sabe, gente? Aqui na nossa casa, a gente tem, aos primeiros e terceiros domingos de todo mês, tem um trabalho de tratamento espiritual sob a coordenação de Dr. Bezerra, de Sheila, através do nosso benfeitor, Dr. Erma. O Dr. Erma, certa vez, falou assim para a gente: guarda mágoa, vai morrer do coração, vai ter infarto. Porque vai acumulando tanta energia negativa no coração que o coração para de bater. A gente infarta pela mágoa. Pela mágoa. Por quê? Porque quando eu guardo mágoa, eu vou contar um segredo que ninguém sabe. Eu vou contar. Quando você guarda mágoa, você nutre raiva, nutre ódio, sabe? Porque você não. Por que fulano fez isso comigo? Lá vai outra historinha, tá bom? Eu gosto de história, que é história. A Rose falou que eu posso contar história, então eu vou contar. Tinha lá no Tibete, um monge que ele pertencia a uma ordem que não, a ordem dele não poderia falar com mulher nenhuma. Não poderia se dirigir, nem olhar para uma mulher. Era uma ordem muito rígida. E ele saiu com 3 discípulos para ir a uma vila vizinha, comprar mantimentos, ajudar alguém doente na vila. Era um trabalho bem social que eles faziam. Quando eles estavam caminhando pela floresta, tinha tipo assim um açude, que bem conhecido na região, e escutou uma voz feminina gritando socorro. Socorro, socorro, socorro. Quando chegou próximo ao lago, o monge viu que era uma mulher que estava se afogando. Ele tirou as túnicas que cobriam o seu corpo, mergulhou, saiu nadando, chegou lá, pegou a mulher, trouxe ela para a beirada e a mulher estava nua. Aí o monge o que fez? Pegou uma das suas túnicas, enrolou o corpo da mulher, vestiu a outra túnica e foi andando. Ele saiu andando. Por 2 horas depois, um dos discípulos falou assim: mestre, o senhor me desculpe, mas está dando para continuar, não, senhor. Aí o mestre falou: por que, meu filho? O que, que houve? Olha, a nossa ordem não permite que nós olhemos para uma mulher. Não permite que falemos com uma mulher. O senhor pegou uma mulher nua no colo. Aí, sabe o que o mestre falou? Eu tirei ela que estava se afogando, porque é meu dever zelar pela vida do meu semelhante. Mas você está carregando ela no colo até agora. Porque o que eu fiz, eu deixei lá no passado. E você está carregando. É a mágoa, gente. É a mágoa. É você carregar um peso enorme no colo a longa distância. Aí depois não quer ficar doente. Aí Joana fala isso para gente, que é a enfermidade que deve ser combatida nas suas primeiras manifestações. Poxa, a Rodinei falou uma coisa que eu não gostei, não. Opa! Acendeu uma lanterna dentro de mim. Acendeu um aviso dentro de mim. Poxa, por que que eu vou guardar isso? Porque Rodinei é meu irmão. Se ele falou alguma coisa, eu tenho que analisar o meu comportamento, mudar naquilo que for necessário, ou se eu ver que ele não foi feliz na sua colocação, eu peço a Deus por ele. Eu rogo a Deus por ele. Então, a nossa atitude diante de uma mágoa, de uma. Olha só, ele fala coisa aqui que a gente nem sabe o que que é. Aliás, a dona Joana fala, né? É, desejos, frustrações, ansiedades, medos, amarguras, ambições, inquietações, mágoas são enfermidades. E muitas das vezes a gente está doente porque a gente se isola daquele grupo que nós estamos inseridos, nos isolamos, não quero conversa, não estou bem.
Não, não posso ir na casa espírita que eu não estou passando bem, não. Meu Deus do céu, se eu não posso ir no hospital, eu vou para onde? Porque a casa espírita, ela, basicamente, toda casa espírita é uma escola. É uma escola, sem sombra de dúvida. Quando não aplicamos os ensinos que recebemos na casa espírita, ela pode se transformar num hospital. Mas se nós não queremos seguir o tratamento, ela vai se transformar numa penitenciária, porque eu vou ficar preso aos meus entendimentos radicais que eu não mudo, sabe? Ah, síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para um umbral assim. E aí eu não posso chegar e lamentar dos tormentos que eu estou enfrentando na minha jornada, porque eu não abro mão das minhas opiniões, sabe? O único que tem direito e conhece a verdade é Jesus, mas ninguém. Mesmo diante de Pilatos, quando Pilatos pergunta a ele que é a verdade, a resposta do mestre foi o silêncio, porque nós ainda não compreendemos a verdade que o Evangelho veio nos trazer de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nós ainda hoje, a exemplo do sacerdote, perguntamos a Jesus quem é meu próximo. Ainda hoje. Porque o meu próximo, eu só acho que o meu próximo são meus filhos, meus amigos. Sabe o que a doutora Erma falou ontem? Eu vou dividir com vocês, porque eu não guardo dinheiro, não vou guardar segredo, né? Sabe o que a doutora Erma falou? Qual vai ser a nossa postura se aquela pessoa que nós intitulamos como inimigo chegar na casa espírita que a gente frequenta? O que a gente vai fazer? Eu não gosto de fulano. Passa uma semana, está fulano na casa espírita e você tem que dar passe nele. Ele cai justamente na direção que você vai dar. O que você vai fazer da tua vida? Você vai buscar o trabalho que edifica ou associar tormentos para a tua jornada? A decisão é nossa. A dona Joana fala para a gente que, olha só, ao lado da ação, no trabalho a que te dediques, seleciona páginas de otimismo que te emulem a alegria, que te levem à alegria, renovando as tuas paisagens mentais. Você olha, às vezes, nós colocamos certos clichês mentais que a gente não consegue sozinho se libertar. Não consegue. Basta alguém falar assim: olha, Evaldo, fulano não gosta de você. Pronto, eu me desequilibro. Eu me desequilibro. Sabe? Eu fico com aquela frase do fulano não gosta de mim dia após dia. E eu não vou produzir nada de bom agindo assim. Aí dona Joana fala: renovando as tuas paisagens mentais, assim adquirindo beleza interior para suplantar a constrição das sombras tormentosas. Olha que frase linda, né, rapaz? Devia botar assim como na geladeira. Na minha geladeira não cabe mais frase nenhuma. Mas botar assim na parede aqui da sala, se minha esposa deixar, vou botar. Eu vou repetir. Renovando as tuas paisagens mentais, assim adquirindo beleza interior para suplantar a constrição das sombras tormentosas. Já viu alguém que vive numa tormenta íntima grande ser feliz, ter paz? Se a gente consegue identificar isso em alguém, é sinal de que nós já temos um discernimento e cabe a mim escolher o caminho que eu vou tomar. Mesmo que eu saiba que A ou B não simpatizam comigo, mas ninguém é obrigado a gostar de mim. Porque a proposta do mestre é amar ao próximo como a mim mesmo. Tem dia que eu não me suporto. Como é que eu vou exigir que os outros têm que gostar de mim permanentemente? Não tem dia que a gente acorda de manhã, olha para a gente no espelho e fala assim: hoje não vai dar, não. Hoje você está insuportável. Nós temos esses momentos. Então, por que eu acho que o outro tem sempre que me agradar, tem sempre que achar que eu sou o último biscoito do pacote? Por quê?
Então, o que Joana me pede é para que eu mude, renove as minhas paisagens mentais. Tem pessoas que acordam de manhã já com tristeza no coração, sabe? Passa o dia acabrunhado. Essa pessoa precisa de crítica ou de oração? Entende? Se eu percebo, se eu sinto isso, nós temos as atividades na nossa casa e a prática que foi implantada pela espiritualidade. Denise, se tu for na nossa casa, querendo ou não, tu vai ser abraçada, minha filha. Porque o povo lá agarra mesmo, entende? Porque é um carinho, é dizer que a gente está feliz com aquela pessoa chegando na nossa casa. E tem pessoas que chegam, tinha um desenho antigamente, né? Corrida Maluca, tinha um Muttley, né? Que só vivia resmungando, né? A gente não pode ser assim. Ou então aquele outro da hiena, né? Eu esqueci o nome da hiena, que é ó vida, ó dor, sabe? Então, por que a gente vai viver assim, sempre nessa angústia, sempre na reclamação? Então, nós temos a oportunidade de mudar as nossas paisagens mentais. É decisão individual, tá bom? Ninguém vai fazer isso por mim, não. Ninguém. O que eu posso fazer, o que eu posso buscar é o que a doutrina me oferece em termos de elementos de mudança. Mas a ação depende de mim. Olha o que Dona Joana fala. Essa aqui é bem pesada. Prepara aí, gente. Os heróis e os mártires, os cientistas e os santos, os próceres e os artistas que se destacaram no concerto histórico da humanidade conheceram também os tormentos que os sitiavam com frequência. Ou seja, ninguém que passa, que reencarna na Terra, vai ter vida vai ter uma boa vida, não, de ficar na rede balançando para lá e para cá, não. O nosso exemplo mais próximo, mais forte, é de Paulo de Tarso. Lá, Paulo anota lá no capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 8, ele anota assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que coisa linda que o Evangelho nos propõe. Vamos enfrentar dificuldades na vida física? Vamos, vamos, pelos mais diversos ângulos, pelos mais diversos. Mas nós temos que ter consciência que nós buscamos a nossa conduta, seguir a nossa jornada à luz do Evangelho de Jesus. Não existe outro guia e modelo para a humanidade. Por isso que o senhor Allan Kardec, lá na 625, ele questiona os benfeitores. Tem Deus oferecido, eu acho linda essa frase, tem Deus oferecido ao homem alguém que lhe sirva de guia e modelo? É oferecimento, gente, não é imposição. Sabe? Se eu tenho um familiar que não segue a orientação do Evangelho, da doutrina dos Espíritos, eu tenho que respeitar a decisão dele, sim, o tempo dele, sim, porque é oferecido a ele como é a mim. E muitas das vezes, aquele nosso parente familiar que não vai a uma casa espírita, que não assiste uma palestra pública, está mais entrosado na prática do bem do que eu. Que eu falo logo, vou. Não, qual é a tarefa dessa semana? Levar a cesta básica para a comunidade. Aonde? Na estrada, né? Na beirinha da estrada. Eles vão lá buscar. Não, a gente vai lá dentro da comunidade, pisar na lama para levar a cesta básica. Tô fora. Tô fora. Qual a tarefa de hoje? Não, é que vem um irmão que está com uma ferida na perna e a gente vai cuidar da ferida dele. Eu não sou enfermeiro, nem eu, mas a gente vai cuidar da ferida dele. Vai passar o remédio ali que tiver possibilidade, sabe? A tarefa no bem não espera o momento adequado. Lembra do Betinho, do Fome Zero? Lembra? Quem tem fome tem pressa. Quem tem dor também. Quem tem dor também.
Então, se eu entendo que eu vou enfrentar as diversas dificuldades que a vida me oferece, porque nós estamos, repito, num plano de prova e expiação, não dá para esperar céu de brigadeiro. Não dá para esperar que do céu vai cair inúmeras bênçãos. Cai, cai. Mas eu sou ainda cego às bênçãos que caem do céu, eu não absorvo, porque eu quero reclamar, sabe? E uma coisa, você chega perto de uma pessoa, depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, já viu? Ô, fulano, como é que tá? Ah, tô indo. Mas já falo, tô indo com um sofrimento danado, não é? Aí eu sempre respondo que eu aprendi isso com o doutor Erma. Então, vai no caminho de Jesus. É o único caminho que é bom. É o único caminho. Que a pessoa fala assim, estou indo, mas fala num sofrimento tão grande. Mas o que, que houve? Ah, é meu filho, é meu marido, é meu vizinho. Sabe? Tá bom. Todo mundo tem dificuldades. Mas se a gente for parar para reclamar nossas dores, ninguém ajuda ninguém. É a parábola do bom samaritano. Sabe? Evidentemente que eu estou extremamente distante de um samaritano ainda mais bom. Eu estou muito distante, mas eu tenho que promover a minha mudança. Senão os tormentos baterão à minha porta e eu não vou poder reclamar de nada nem de ninguém. Para encerrar, a nossa benfeitora, Joana, ela fala assim: não te detenha, portanto, sob os tormentos. Senti. Luta e segue. A paz te coroará depois. Sabe? Se eu tenho a consciência plena que eu sou regido por um Deus que é amor, por um mestre que não me abandona, porque ele diz: estarei convosco até o fim dos tempos, então os tormentos eu terei, sem sombra de dúvida. Porque na Terra ainda não temos possibilidade de ser felizes, mas não vou desanimar da minha luta diária pela minha transformação para a prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado pelo seu estudo. Realmente, Joana é maravilhosa, né? Ela traz ali para a gente, de forma incontestável, o ensinamento, e não tem. É aquilo: pega o ensinamento, coloca no coração, aplica, né?